E pela primeira vez no nosso Bom Dia Agronegócio, a gente recebe Lohane Ferreira, que é analista de mercado da Pátria Agronegócios. Lohane, um prazer recebê-la aqui pela primeira vez, espero que de muitas. Seja bem-vinda, feliz ano novo para você. Agora, Lohane, a gente pode entender que os custos dessa logística serão mais elevados nessa temporada 2024-25? Vai ter uma disputa maior por fretes, por espaço nos portos e principalmente para armazenar o que o produtor ainda não comercializou. Eu estava olhando aqui alguns números de algumas consultorias falando em 35% de comercialização da soja 2024-25. Suas análises convergem com esse número? A gente está falando de algo semelhante na sua visão e isso vai trazer uma preocupação com toda essa soja que precisa ser comercializada agora? Sim, a gente vê um aumento dos custos, né, por conta realmente dessa disputa, e também é uma questão que a gente, olhando agora também só um pouco rapidamente para o mercado do milho, tem muito milho armazenado ainda. Então, agora, em janeiro, já começa também a pressão dos armazéns para liquidar esse milho para eles começarem a receber soja. Também é um outro mercado que a gente também tem que olhar. Em relação às vendas, assim, a venda do produtor, a nossa última revisão foi agora feita agora em dezembro e está em cerca de 44%. Então, somente a gente não chegou nem metade do volume estimado vendido. Então, vai ser muita soja sendo colocada. E a gente, quando a gente fala assim, olha, tem que ter uma preocupação maior, o mercado está olhando muito para a safra na América do Sul, né? Vai ter uma pressão dos preços. A gente ouve muito falar, não, mas a gente tem um dólar mais firme. Só que, pessoal, é importante entender que o dólar sozinho não faz preço. A gente tem outros fatores ali que são da base de formação. E um dos principais também é os prêmios. A gente viu no ano passado prêmios em menos 90, menos 60, menos 80, né? Às vezes até superior a isso. E cada 10 pontos de prêmios negativos é cerca de R$ 1,10 a menos na saca de soja. Agora, imagina a gente chegar lá na colheita, ter prêmios menos 90, são quase R$ 10 a menos no produto do produtor. Lohane, inclusive tem uma pergunta aqui do pessoal da Agrobacuri, que é o seguinte, ó, bom dia Carla e Lohane, feliz 2025 para vocês, obrigada, pessoal da Agrobacuri. Lohane, qual a previsão do começo da colheita em Mato Grosso? Ainda vamos ter oportunidade de vendas antes da colheita começar? Um abraço. Lohane, antes de eu passar para ti a bola para você responder, a gente estava com um probleminha com o áudio no começo da nossa conversa. Com essa resposta, pessoal, a gente vai ouvir a Lohane falar mais ou menos o que ela falou justamente no começo da nossa conversa aqui, quando nós fizemos a primeira pergunta para ela, que é essa exigência de gestão que o mercado da soja vai impor ao produtor em 2025, né, Lohane? Quando a gente responde o pessoal da Agrobacuri, a gente já consegue falar um pouquinho sobre o início da nossa conversa novamente, né? Isso. Bom dia, pessoal da Agrobacuri. Um feliz ano novo para eles também. Então, em relação ali ao início da colheita, a gente já tem algumas localidades, por conta do atraso de plantio, o Mato Grosso foi o que mais sofreu com isso, foi o atraso maior foi obtido ali naquela área. A gente já começa em algumas áreas ali a colher já assim, meio de fevereiro para início de março, e o mercado pode dar oportunidades, principalmente agora, nesse mês de janeiro. Por quê? A gente ainda tem o dólar firme, os prêmios ainda estão positivos, porque geralmente em janeiro e fevereiro a gente não tem uma entrada tão grande de soja, porque são só algumas cidades, algumas regiões que começam a colher e colocar essa soja no mercado. Então a gente ainda pode encontrar o suporte. E eu também estava vendo mais cedo a Carla falando sobre o petróleo, né, sobre o mercado de óleos vegetais, e o petróleo em alta, ele é um suporte, porque ele acaba por estimular, né, a produção de biodiesel, e isso mexe no mercado de óleos vegetais. Então a gente pode sim encontrar oportunidades, só que assim que é encontrar, elas têm que ser aproveitadas. A gente não pode ficar esperando, olha, subiu R$ 1 hoje, vou esperar subir dois amanhã. Porque o mercado, ele é um mercado muito eufórico. Então a gente tem que ter atenção a isso. Lohane, essa euforia, ela tende a se intensificar, principalmente para a Bolsa de Chicago, nessas próximas semanas, de olho na condição climática aqui para o Brasil, para os trabalhos de colheita e a conclusão da safra. Temos a safra da Argentina também em pleno desenvolvimento. E dia 20 tem posse de Donald Trump como presidente americano. E claro que todos os olhos do mercado também estarão voltados para isso, já que todo mundo quer entender efetivamente como é que vai ser, né, Lohane, a relação entre Donald Trump e Xi Jinping, entre Estados Unidos e China, as duas maiores economias do mundo, né?
Exatamente, a gente enxerga uma euforia maior nesses próximos dias exatamente por isso. Em relação à questão climática, o mercado, né, já vem olhando para isso nessas duas últimas semanas aí que a gente teve no de 2024. Porque a gente tem uma seca ali chegando na Argentina e também em algumas regiões do Centro-Sul. O mercado hoje sempre fala que ele é eufórico porque ele não vai esperar acontecer para ele reagir, muito pelo contrário, ele tenta se antecipar e se lá na frente aquilo que ele previu lá atrás aconteceu, ele já reagiu àquilo, então ele vai encontrar estabilidade. Só que agora o mercado vai começar a olhar cada vez mais para a posse de Donald Trump lá no dia 20. Porque a gente já sabe que existe essa relação conflituosa entre o Trump e a China, né? Por conta, isso começou lá em 2018, por conta de roubos de tecnologias de máquinas de lavar, começou toda essa questão de impor tarifas. Então o mercado agora se atenta a isso. E um ponto que o mercado está olhando muito é porque Trump convidou o presidente da China para sua posse. Então, o que é quando o mercado viu isso, o que é que ele entendeu? Que há uma possibilidade de diálogo. Não houve confirmação se o presidente vai comparecer à posse, só se isso acontecer, a gente pode ver então um mercado mais apático por conta disso, porque o que se espera são novos conflitos, novas tarifas. Mas se o presidente comparecer à posse de Trump, então quer dizer que há uma abertura de diálogo ali. Mas o mercado agora vai se atentar bastante a isso, porque Trump ele consegue movimentar toda a economia global, né? Quando a gente teve ali sua pré-candidatura durante toda a corrida eleitoral, a gente viu a China tendo uma demanda maior, tudo por conta de especulações de se Trump ganhar, ele vai impor novas tarifas, e isso vai mexer com o mercado. E um ponto importante a se destacar quando a gente fala dessas tarifas, não é Trump que coloca tarifas sobre a soja que os chineses compram, não é. As tarifas são impostas sobre outros produtos, e em retaliação a isso, a China vai e coloca essas tarifas em cima do seu mercado interno que vai importar essa soja dos Estados Unidos. Só que um ponto interessante é porque essas tarifas são pagas para o governo e grande parte das compras realizadas dos Estados Unidos são feitas por estatais chinesas, ou seja, é o governo pagando para o próprio governo. Isso é um ponto importante da gente trazer para esse contexto, Lohane, porque é o reflexo imediato desse desalinho ou político ou diplomático, enfim, que imediatamente traz efeitos para o mercado e geralmente são efeitos nocivos. É o reflexo de um protecionismo crescente em pleno 2025, né? Exatamente, né? Trump ele tem isso, né? Essa política para valorizar mais o produtor interno e também uma questão que o mercado vai olhar que já tentaram fazer isso lá no governo do atual presidente, né? O que acontece? Tem a questão também da produção de biodiesel. Muito se fala sobre Trump não ser tão adepto a isso, ele é mais adepto aos combustíveis fósseis. Só que tem uma questão que o mercado não, talvez não esteja olhando agora, mas ele vai olhar mais lá na frente que é a questão das importações de óleos de cozinha usado da China. Os Estados Unidos importam muito esse óleo para a fabricação de biocombustíveis, e isso pesa sobre o seu mercado interno, né, de esmagamento. Então, no governo Biden, queriam que houvesse uma tarifação sobre isso, o mercado especulou muito sobre isso, não ocorreu. Agora, com Trump, espera que ele faça isso, e caso isso ocorra, a gente vai ter uma demanda interna maior nos Estados Unidos, o que pode ser também um suporte ali momentâneo para o mercado da soja. Bom, vamos ficar de olho. Lohane, como é que na sua perspectiva, na sua análise, nós devemos ver a demanda chinesa se comportando, apesar dessa incerteza ainda em relação às suas relações com os americanos? Nós temos uma perspectiva de crescimento da demanda global por soja nessa temporada, nesse ano comercial 2024-25, que é grande. O que o mercado vai buscar entender agora, portanto, é onde e quando e como a China vai fazer essas compras? Isso, exatamente. A gente tem esse crescimento aí da demanda, né, do consumo global, e a China, ela tem um plantel muito grande de suínos, e praticamente toda a soja que ela compra dos Estados Unidos, compra do Brasil, vai para a alimentação desses animais. Então, a China, ela acelerou bem as suas compras no ano passado por conta dessa questão com o Trump. Recentemente, as compras foram reduzidas, mas não porque ela não quer comprar, mas sim porque agora o mercado começa a sair um pouco dos Estados Unidos e vem para o Brasil, que é onde uma nova colheita vai se iniciar, uma nova oferta vai ser colocada no mercado. Então a gente vai ter preços mais competitivos do que os Estados Unidos. E a China, ela é muito importante, porque grande parte da produção do Brasil é vendida para lá, então ela fortalece o mercado.
Tá. Agora, Lohane, quando a gente entende isso, como é que, principalmente para os nossos prêmios, essa informação deve chegar? Eu te pergunto isso porque no começo da sua fala você trouxe isso também. O dólar sozinho, o dólar alto, o produtor está muito atento ao dólar alto, mas só isso não vai fazer preço. Como é que essa movimentação toda pode impactar nos nossos prêmios? Então, os prêmios, eu sempre falo que a gente não consegue olhar os prêmios em uma tela, como a gente consegue fazer com Chicago, com dólar, a gente consegue Verdade. monitorar aquilo, né? Os prêmios são decididos pelas empresas. Então, isso vai em relação à oferta e à demanda. Se a empresa precisa comprar e ela não está encontrando, ela consegue ampliar esses prêmios para melhorar o seu preço no mercado e conseguir fazer a sua originação. Só que o que acontece? A gente agora tem uma safra muito grande entrando no mercado. E o produtor sabe disso, as empresas sabem disso, então as suas estratégias de compras passam a mudar. A gente já viu os preços caindo ali ao final agora desse ano, né? Na segunda-feira, dia 30 a gente acompanhando o mercado, no período de 3 horas ali, entre o meio do dia e a tarde, a soja caiu R$ 2 em algumas regiões, com as empresas reduzindo. A gente tinha ali um prêmio, tinha um prêmio positivo, tinha um dólar firme e tinha um Chicago estabilizado, ou seja, então as empresas que mandam nisso, a gente não consegue acompanhar com tanta clareza como é que é a movimentação desses prêmios, mas a gente consegue acompanhar no geral. Então, se a gente tem um excesso de oferta, a demanda vai acompanhar isso, mas não vai acompanhar de forma linear, então assim, lado a lado. Então, os prêmios podem sim ficar negativos, e essa é a nossa grande preocupação, porque a gente tem ali na formação do preço, a gente tem Chicago, que apesar dos últimos picos aí de alta, a gente teve por conta de posições de fundos, né, mercado de derivados, que tem dado um certo suporte. A gente vê um Chicago ali mais enfraquecido por conta da produção brasileira. A gente também tem os prêmios, quando a gente vai ter um excesso de oferta, prêmios em queda, e o dólar dá um suporte, mas sozinho ele não vai fazer essa soja subir fortemente em relação aos preços que a gente viu agora ao final desse ano de 2024. Bom, temos que ter atenção, portanto, a esse movimento dos prêmios. Como é que estão as suas expectativas para a retomada dos negócios na Bolsa de Chicago nessa quinta-feira, nesse primeiro pregão de 2025, Lohane? A gente citou a questão dos óleos vegetais, a questão do Trump, a questão da demanda chinesa, mas efetivamente, o que a gente pode ver acontecer a partir das 11h30 de hoje? O que está no teu radar? Qual a tua perspectiva para a retomada dos negócios nesse início de ano? Essa semana a gente viu um mercado assim mais apático, né? Assim como a gente viu na última semana, por conta da redução dos negócios. Vamos ter operando aí apenas 2 dias úteis, né? Mas a gente enxerga um mercado ali com possibilidades de suporte, vindo principalmente ali do petróleo, que pode vir a impulsionar os óleos vegetais, e também da questão climática, que ainda pesa sobre o mercado. O mercado ainda olha muito para isso. A gente tem ali a Argentina, né, com essa questão da seca se aproximando. Apesar do plantio deles estar bem acelerado, o mercado está olhando muito para isso. E quando a gente fala de Argentina, é importante pontuar que, diferente do Brasil, que trabalha mais com a soja in natura, os argentinos são totalmente voltados para os derivados. Toda soja que eles colhem vão ser processada. Então, a expectativa de uma seca, de uma redução ali produtiva, acaba dando um suporte para o mercado de derivados, principalmente o farelo de soja, que é o principal produto ali dos argentinos. A gente enxerga, então, uma abertura aí, talvez encontrando a estabilidade e leves altas para hoje, né? O que pode vir a dar oportunidades para o produtor que ainda não está vendido. Lohane, eu também entender de ti como é que tá a sua perspectiva para os negócios nesse começo de 2025. Talvez não nessa semana, né? Essa semana é uma semana de ajuste, é uma semana, né, da retomada das coisas, enfim, o produtor também muito cauteloso para começar efetivamente 2025, mas inclusive a gente tem aqui um comentário muito importante do William Rodrigues que diz, esse é o ponto, o alerta maior não é nem a guerra comercial Estados Unidos versus China, mas sim os prêmios frete na boca da colheita. Sem dúvida, falamos sobre isso aqui a maior parte da nossa entrevista. Quais são suas perspectivas para a nossa comercialização, para os novos negócios que podem acontecer aqui no Brasil com esse montão de soja que a gente vai começar a colher, né, de forma mais intensa a partir das próximas semanas, dos próximos meses? Como é que você está vendo o caminhar dessa comercialização daqui em diante, Lohane?
Acredito agora nessa início assim de janeiro para fevereiro, essa comercialização tende a aumentar um pouco, porque tem produtores que já vão conseguir começar a colher agora, então já começam a se antecipar. E assim que o produtor também começa a ver que o mercado está vendo já que vai ter uma boa safra, que os preços começam a cair, ele tende a se antecipar, né, para poder ali já vender. Porque também existia muito um receio, não sei se eu vou ter uma boa produção, não sei como vai ser. A gente teve anos aí preocupantes, né, com o produtor se organizou, vendeu e chegou lá e não conseguiu produzir aquilo. Então, existia um certo receio em vender de forma antecipada. Mas agora, entre janeiro e fevereiro, essa comercialização vai avançar. E também o que pode ser um ponto de preocupação, como o William comentou também dos prêmios, a gente falou bastante aqui, né? Porque aí uma empresa vai, as empresas compradoras vão ver que está sendo soja no mercado e o produtor está querendo vender. Então, isso pode ser um peso maior, mas eu acredito que agora, entre janeiro e fevereiro, essas vendas vão aumentar bastante. Bom, a gente consegue trazer, Lohane, para o produtor que está nos acompanhando, uma base de preços, ou uma média de preço, uma referência que seja um indicativo desses preços base Porto, que a gente vai começar 2025 como referência para essa nossa soja 2024-25? E tendo em vista, né, Carlos, que a gente não teve tantas movimentações no mercado, o mercado ainda olha muito para os Estados Unidos para a questão de Trump, olha para outros fatores que estão surgindo, né, derivados, cenário climático, a gente ainda pode encontrar base Porto, preços agora para fevereiro a 135, 134, que vai variar muito, porque o dólar ainda está dando um suporte. Então, se o produtor encontrou preços atrativos, por mais que não sejam os meses lá do ano passado que a gente viu, chegar a 140 e poucos. No disponível e no Mato Grosso a gente viu o soja chegar ali ano passado a 157. Então ele tem que aproveitar para não deixar chegar lá na boca da colheita e na hora que todo mundo for comercializar, isso pesar fortemente sobre os preços deles. É importante já começar a se organizar agora para fazer uma boa média. Ô, Lohane, você sabe que tem um ponto que eu queria também entender de ti aqui. O Márcio Eno trouxe também um comentário bastante interessante. E o bom do Bom de Agronegócio é isso, né, Lohane? Que a nossa audiência vai construindo junto conosco os tópicos mais importantes aqui da nossa entrevista, que é a comercialização da soja 2025-26. Já tem negócio acontecendo, até porque já tem produtor adquirindo seus insumos, com medo também do dólar subir um pouco mais e os seus custos ficarem ainda mais encarecidos. Então, já casando a moeda, casando o que é possível casar, fazendo a comercialização da safra 2025-26. E o Márcio traz aqui, ó, iniciamos a comercialização 25-26 a R$ 128 por saca. Já tem negócio acontecendo para a próxima safra, né? Sim, já tem negócio assim ocorrendo. A gente viu também as empresas já procurando o produtor a fim de negociar. Nas duas últimas semanas, esses negócios para 25, 26 surgiram com mais intensidade, né? Tem vezes, como você comentou sobre o dólar mais alto, vem a preocupação com os insumos, né? Como que vai ficar isso lá na frente? A gente tem aí um governo, né, que por conta da dívida pública, muitas questões, isso tem feito que o dólar se fortalecesse cada vez mais. Então, há sim negócios ocorrendo, só que o produtor ele tem que ter cuidado, porque ainda a gente, querendo, a gente está muito longe ainda da safra. A gente começa a se organizar, claro, só que quem é produtor que já está adquirindo insumos, ter atenção aí ao dólar e também, se ele já adquiriu insumos, organizar sim para fechar em cima disso, porque a gente vê um mercado mais pressionado esse ano, que também deve afetar a safra 25, 26. Bom, não é à toa, portanto, né, Lohane? Existe um ambiente que exige, portanto, do produtor essa atenção para a próxima safra. Faz sentido esses negócios que estão acontecendo nesse momento, portanto, né? Isso, exatamente, porque a gente agora tem a safra brasileira, agora o mercado olha para isso, mas também daqui a pouco já começam as especulações em torno da safra norte-americana. Eu falo que o mercado ele vive dois momentos. A gente tem um momento que é totalmente voltado ao Brasil, onde já tem a produção do Brasil, a comercialização, e aos poucos o mercado vai voltando para os Estados Unidos. Já nos próximos meses a gente tem aquele Outlook Forum, né, do Sim. USDA, que ele vai trazer ali as expectativas de área de plantio. Então, tudo isso vai movimentando o mercado, que é por isso que é importante ter atenção. São várias vertentes que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para o Brasil, olha para a Argentina, a gente tem a China como importante compradora. Então, são vários mercados ali que juntos a gente tem que sentar e olhar
para ter uma análise profunda sobre aquilo. Sem dúvida. Inclusive, tem uma pergunta aqui para ti, Lohane, ó, Santos Agri. Qual a real situação da Argentina hoje? Existe seca? Qual o percentual de plantio até o momento? O mercado já está contabilizando essa situação? Boa pergunta do pessoal do Santos Agri. E, nossa, é uma excelente pergunta. Então, a Argentina, ela chegou com esse cenário de seca nessa última semana, né? Então, o mercado especulou bastante em cima disso. Só que o plantio por lá já está bem acelerado. Hoje tem a divulgação oficial, que é da Bolsa de Buenos Aires. E então, o que acontece? O plantio na semana passada estava em 86%. Possivelmente hoje já avançou além dos 90%. Então, é uma soja que já está em bom desenvolvimento. Grande parte das lavouras estão em condições entre ótimas e excelentes. E o mercado está apenas especulando em cima disso porque é um grande produtor. Só que em relação à safra passada dele, a gente também teve um aumento de área, por conta que teve problemas aí com a cigarrinha do milho. Então, os produtores preocupados com isso saíram do plantio do milho e colocaram as suas áreas na soja. Então, vai ter um aumento. Os nossos números hoje para a produção da Argentina é de 52 milhões de toneladas. Então, a real situação é: existe sim localidades com seca, mas até o momento a gente não enxerga grandes quebras produtivas que podem vir a trazer um suporte lá na frente para o mercado. O que a gente vê no momento são apenas especulações em cima disso. Bom, mas o mercado já contabilizou isso ou tem espaço para continuar absorvendo essas especulações e reagir um pouco a isso ainda nas próximas semanas? Lohane, o que você acha? Nesses próximos dias ainda o mercado vai olhar bastante para isso, até porque começa mais especulação em torno disso. Então, nos próximos dias há sim espaço para novos movimentos de alta ali no farelo de soja, que pode vir dar o suporte para o mercado do grão. Bom, vamos ficar de olho. Lohane, olha, quero muito lhe agradecer por começar o ano com a gente, estar, né, disponível para falar conosco no dia 2 de janeiro, com o mercado ainda, né, acordando, começando, pensando em como que ele vai tocar esse 2025. Então, quero muito te agradecer por informações tão ricas, análises tão detalhadas. A nossa audiência é disso que ela precisa, informação que lhe ajude a ter essa visão mais ampla da situação para tomar boas decisões. A nossa enquete hoje, Lohane, era o seguinte: se o produtor que está nos acompanhando por aqui já começou a colheita dele de soja, nós tivemos 92 votos, 92% da nossa audiência ainda não iniciou a colheita, viu, Lohane? Só 7% começou. A gente sabe que nesse momento são números ainda incipientes, ali principalmente em áreas irrigadas. A gente vai ver do meio de janeiro, começo de fevereiro, aí a coisa vai começar a ganhar um pouco mais de ritmo, um pouco mais de tração, né, Lohane? Exatamente, né? Quando a gente comentou sobre isso no início, né? São poucas as regiões que agora começa realmente essa colheita, né? A gente pode ter, quando a gente olha para os preços, quando a gente conversa com as empresas, as entregas para janeiro e fevereiro geralmente são as que têm um valor um pouco melhor em relação aos outros meses. É geralmente por isso, por essa Verdade. falta de oferta nesse início de ano. Vamos ficar de olho. As oportunidades, como você falou também durante a sua entrevista, precisam ser capturadas, porque talvez essas janelas de oportunidades elas sejam um pouquinho mais curtinhas nessa safra que é tão grande para a história da sojicultura brasileira, né, Lohane? Tem que aproveitar. Exatamente, né? A gente teve boas oportunidades no ano passado, mas a gente sabe que não é fácil acompanhar o mercado, né? O produtor tem muitas coisas para fazer, tá dia a dia ali na lida. Então a gente tem que aproveitar agora essas oportunidades que vão surgir ao longo dos próximos dias e para fazer bons negócios e melhorar a média ali. É verdade. Lohane, um ótimo 2025 para você, para o timaço da Pátria, né? Que bom começar o ano contigo aqui, com a Quinta com a Pátria, dessa vez recebendo você aqui no Bom Dia Agronegócio. Para nós é um prazer e um privilégio. Volte mais vezes. As portas estão abertas para você. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carla, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Conte sempre aqui com a gente, o time da Pátria. Um grande abraço e um 2025 excelente para todos nós. Muito obrigada. Para todos nós, um abraço para você também. Até a próxima. Até a próxima. Grande abraço. Até mais.